Capítulo 26. Talento. Os forjados sempre pareciam ser incapazes de qualquer emoção. Não eram malignos, não obtinham satisfação com sua maldade ou seus crimes. Quando perdiam a capacidade de sentir qualquer coisa pelos outros seres humanos ou por quaisquer outras criaturas do mundo, perdiam a capacidade de fazer parte da sociedade. Um homem antipático, um homem desagradável, um homem insensível ainda mantém sensibilidade suficiente para saber que não pode expressar sempre o pouco que se importa com os outros e continuar sendo aceito na proximidade de uma família ou de uma aldeia. Os forjados tinham perdido até a capacidade de dissimular o que sentiam pelos seus semelhantes. Suas emoções não haviam simplesmente sumido, tinham sido esquecidas, tão completamente perdidas para eles que nem sequer eram capazes de prever o comportamento de outros seres humanos com base na reação emocional. Um talentoso pode ser visto como a outra extremidade desse espectro. Um homem assim pode sondar e dizer de longe o que outros estão pensando ou sentindo. Pode, se for fortemente talentoso, impor aos outros os seus pensamentos e sentimentos. Com essa sensibilidade maior às emoções e pensamentos de outros, ele tem um excesso daquilo que falta por completo aos forjados. O príncipe herdeiro Veracidade confidenciou que os forjados pareciam imunes ao seu talento. Isso é, ele não conseguia sentir o que eles sentiam nem descobrir os seus pensamentos. No entanto, isso não significa que eram insensíveis ao talento. Poderia o uso do talento por parte de Veracidade ter sido aquilo que os atraía à Torre do Cervo? Poderia o seu sondar ter acordado neles uma fome, uma lembrança, talvez, do que tinham perdido? Levados a viajar através do gelo e das inundações, sempre na direção de Torre do Cervo, a motivação deve ter sido intensa. E quando Veracidade partiu de Torre do Cervo na sua demanda, a movimentação de forjados para a Torre do Cervo pareceu diminuir. Breu Tomba-Estrela. Chegamos à porta do Rei Sagaz e batemos. O bobo abriu-a, e eu reparei bem que com parede era um dos convivas que se encontravam no salão e que lá havia permanecido quando o rei partiu. Deixe-me entrar, disse em voz baixa enquanto o bobo me atravessava com um olhar. Não, disse ele terminantemente. Começou a fechar a porta. Contrapôs o ombro e Bronco me ajudou. Foi a primeira vez e a última vez que eu usei a força contra o bobo. Não ficava nada satisfeito em provar que era fisicamente mais forte do que ele. A expressão nos seus olhos quando forcei a se afastar era uma que ninguém gostaria de ver no rosto de um amigo. O rei estava sentado em frente à lareira, resmungando apaticamente. A princesa herdeira estava ao seu lado, desolada, enquanto Rosa Maria cochilava aos seus pés. Catherine ergueu-se da cadeira para nos olhar com surpresa. Fitos Cavalaria? Perguntou, em voz baixa. Dirigi-me rapidamente a ela. Tenho muito a explicar, e pouco tempo para fazê-lo, pois o que tenho de fazer tem de ser feito agora, esta noite. Fiz uma pausa, tentei decidir qual era a melhor forma de explicar-lhe. Lembra-se de quando se comprometeu com Veracidade? É claro que sim, ela me olhou como se eu estivesse louco. Ele então usou Augusto, um membro do círculo, para ficar na sua mente para te mostrar o que ele trazia no coração. Lembra-se disso? Ela enrubesceu. Claro que me lembro. Mas achava que ninguém mais sabia exatamente o que havia acontecido nesse momento. Poucos sabiam. Olhei em volta e vi que Bronco e o Bobo acompanhavam a conversa de olhos muito abertos. Veracidade estendeu o talento até você, através de Augusto. Ele é forte no talento. Sabe disso. Sabe como ele o usa para guardar as nossas costas. É uma magia ancestral, uma capacidade da linhagem visionária. E a Veracidade herdou-a do pai. E eu herdei um pouco do meu. Por que está me dizendo isso? Porque não acredito que Veracidade esteja morto. O Rei Sagaz costumava ser forte no talento. Pelo que ouvi dizer. Já não é assim. A doença roubou. Tal como roubou tantas outras coisas. Mas se conseguirmos persuadi-lo a tentar, se formos capazes de o despertar para esse esforço, eu posso oferecer-lhe força o suficiente para sustentar o talento dele. E ele pode ser capaz de contatar Veracidade. Isso irá matá-lo? O bobo deu uma voz terminante ao seu desafio. Ouvi falar do que o talento retira de um homem. Não resta ao meu rei o suficiente para isso. Não acho que o matará. Se contatarmos Veracidade, ele romperá o contato antes de fazer mal ao pai. Mais de uma vez, ele recuou antes de esgotar as minhas forças para ter certeza de não me ferir. Até um bobo consegue ver a falha na sua lógica. O bobo puxou os punhos da sua camisa nova. Se contatar Veracidade, como poderemos saber que
É verdade, e não uma cena? Abri a boca para soltar um protesto irritado, mas o Bobo ergueu a mão para me calar. Claro, meu querido Fitz. Todos devemos acreditar em você porque é nosso amigo e tem apenas os nossos melhores interesses no coração. Mas pode haver alguns outros inclinados a duvidar da sua palavra, ou a não te enxergar como tão altruísta. O seu sarcasmo corroeu-me como ácido, mas consegui permanecer em silêncio. E se você não conseguir alcançar veracidade, o que teremos? Um rei exausto e esgotado para ser exibido ainda mais como incapaz? Uma rainha de luto forçada a pensar para além de todas as outras dores se não está chorando por um homem que ainda não está morto? Esse é o pior tipo de luto que existe. Não, nada ganhamos. Mesmo se tiver sucesso, pois a nossa confiança em você não seria o suficiente para travar as rodas, que já estão girando, e temos muito a perder se isso falhar. Muito. Os olhos deles estavam pregados em mim. Havia dúvida até nos olhos escuros de Bronco, como se ele questionasse a sensatez do que me pedira para fazer. Catherine estava muito quieta, tentando não se precipitar sobre o osso nu da esperança que eu atirara aos seus pés. Desejei ter esperado para falar primeiro com Brill. Suspeitava que nunca mais teria outra oportunidade depois daquela noite, de ter aquelas pessoas naquele quarto, com parede, fora do meu caminho e majestoso culpado lá embaixo. Tinha de ser agora, ou não seria nunca. Olhei para a única pessoa que não estava olhando para mim. O rei sagaz observava ociosamente o saltitar da dança das damas da lareira. Ele ainda é o rei, disse eu, em voz baixa. Perguntemos a ele e deixamos que ele decida. Não é justo. Ele não está lúcido. O bobo interpôs-se a nós num salto. Esticou-se bem para tentar olhar nos meus olhos. Com as ervas que lhe dão, fica tão dócil como um cavalo de arado. Peça-lhe para cortar a própria garganta e ele ficará à espera que lhe entregue a faca. Não. A voz tremulava, perdera o seu timbre e ressonância. Não, meu bobo. Não estou tão entregue assim. Esperamos, sem fôlego, mas o rei sagaz nada mais disse. Enfim, atravessei lentamente o quarto. Agachei-me ao lado dele e tentei fazer os seus olhos encontrarem os meus. Rei sagaz, supliquei. Seus olhos buscaram os meus, saltaram para longe, regressaram contra a vontade. Por fim, olhou para mim. Ouviu tudo o que dissemos, meu rei? Acredita que Veracidade esteja morto? Ele separou os lábios. Por trás deles, a sua língua estava cinzentada. Inspirou longamente. Majestoso disse-me que Veracidade está morto. Ele recebeu notícias. Vindas de onde? Vindas de onde? Perguntei com suavidade. Ele abanou a cabeça lentamente. Um mensageiro. Eu acho. Virei-me para os outros. Teria de ter chegado por mensageiro, vindo das montanhas por Veracidade, pois Veracidade deve estar lá a essa altura. Estava quase nas montanhas quando o Bronco foi mandado de volta. Eu não acho que um mensageiro percorresse todo o caminho desde as montanhas e não esperasse para entregar tal notícia à própria Catherine. Pode ter sido um mensageiro, disse Bronco com relutância. Para um homem e um cavalo é uma viagem esgotante demais. Um cavaleiro teria de trocar de cavalo, ou assumir a notícia a outro cavaleiro, que prosseguiria a viagem num cavalo rápido. A segunda hipótese é mais provável. Talvez. Mas quanto tempo demoraria essa notícia a chegar até nós se viesse das montanhas? Eu sei que Veracidade estava vivo no dia em que Vigas partiu daqui. Por que foi então que o rei sagaz me usou para falar com ele? Naquela noite em que eu praticamente desmaiei sobre a lareira. Foi isso que aconteceu, bobo. Fiz uma pausa. Acredito que eu senti comigo durante a batalha em Baía Limpa. Vi Bronco contar os dias de cabeça. Reskin encolheu os ombros relutantemente. Continua sendo possível. Se Veracidade tivesse sido morto nesse mesmo dia, e a notícia fosse enviada imediatamente e os cavaleiros e cavalos fossem bons, teria sido possível. Por um triz, mas possível. Eu não acredito. Virei-me para os outros, tentei instilar neles a minha esperança. Não acredito que Veracidade esteja morto. Virei de novo os olhos para o rei sagaz. Você acredita? Acredita que seu filho pudesse morrer sem que você sentisse qualquer coisa? Cavalaria. Morreu assim, com um suspiro que se desvanece. Pai,
disse ele, acho. Pai. Um silêncio infiltrou-se na sala. Esperei apoiado nos calcanhares a decisão do meu rei. Lentamente sua mão se ergueu como se tivesse vida própria. Atravessou o pequeno espaço até mim e pousou no meu ombro. Por um momento isso foi tudo. Só o peso da mão do meu rei, no meu ombro. O rei sagaz moveu-se ligeiramente na cadeira e inspirou pelas narinas. Fechei os olhos e mergulhamos de novo no Rio Negro. Deparei-me de novo. O jovem desesperado encurralado no corpo moribundo do rei sagaz. Tropeçamos juntos na forte corrente do mundo. Não há ninguém aqui. Já não há ninguém aqui além de nós. Sagaz parecia muito solitário. Não conseguia me encontrar. Ali não tinha corpo nem língua. Ele me segurou submerso consigo na correnteza e no estrondo. Quase não conseguia pensar, quanto mais lembrar-me do pouco que retivera das lições de talento duramente ministradas por Galeno. Era como tentar recitar um discurso decorado enquanto estava sendo estrangulado. Desisti de tudo. Então, vindo de algum lado, como uma pena flutuando na brisa, ou um cisco dançando num raio de sol, chegou a voz de veracidade e me dizia: estar aberto é simplesmente não estar fechado. Não estar fechado. O mundo inteiro era um lugar sem espaço, com todas as coisas dentro de todas as outras coisas. Não disse o seu nome em voz alta, nem pensei no seu rosto. Veracidade estava ali. Sempre estivera ali mesmo, e juntar-me a ele não requeria esforço. Está vivo, é claro, mas você não sobreviverá, derramando-se por todos os lados dessa maneira. Está despejando tudo o que tem numa golfada. Regule a sua força, seja preciso. Equilibrou-me, devolveu-me a minha forma e então suspirou de reconhecimento. Pai, Veracidade empurrou-me rudemente. Recue, largue-o. Ele não tem força suficiente para isso. Você está drenando, seu idiota. Largue-o. Foi como ser repelido, mas de uma forma mais rude. Quando eu dei por mim, abri os olhos, estava estatelado de lado em frente à lareira. Meu rosto estava desconfortavelmente próximo do fogo. Rolei gemendo e vi o rei. Os seus lábios projetavam-se e encolhiam-se a cada respiração, e havia uma tonalidade azulada na sua pele. Bronco, Catrican e Bobo eram um círculo impotente em pé à volta dele. Façam alguma coisa, disse-lhes, ofegante. O quê? Bronco perguntou o Bronco, achando que eu saberia. Debati-me com minha mente e pensei no único remédio que era capaz de recordar. Casco de elfo, murmurei. Os limites do quarto não paravam de se tornar pretos. Fechei os olhos e fiquei escutando-os em pânico. Lentamente compreendi o que fizeram. Usar o talento, extrair das forças do meu rei para fazê-lo. Você será a... Você será a morte de reis, disse meu bobo. Uma profecia ou um palpite sagaz? Um palpite sagaz. Lágrimas subiram aos meus olhos. Senti o cheiro de chá de casco de elfo. Casco de elfo simples e forte, sem gengibre ou menta para disfarçar. Forcei-me a abrir uma fenda nos olhos. Está quente demais, chiou o bobo. Está quente demais, chiou o bobo. Ele esfria rápido na colher, insistiu o Bronco, e enfiou um pouco na boca do rei. Ele puxou o líquido, mas não o vi engolir. Com a expressão rotineira de anos nos estábulos, Bronco puxou suavemente o maxilar inferior do rei, e depois massageou sua garganta. Enfiou outra colherada na sua boca frouxa. Não estava acontecendo grande coisa. Catrican agachou-se junto a mim. Colocou minha cabeça sobre os joelhos dela. Levou uma chávena quente à minha boca. Sorvi, quente demais, e não me importei. Sorvi o chá com ar, ruidosamente. Engoli. Lutei contra a ânsia de vômito gerada pelo amargor. A escuridão recuou. A chávena regressou. Voltei a sorver. O chão estava suficientemente forte para deixar a língua quase dormente. O chá estava suficientemente forte para deixar a língua quase dormente. Ergui os olhos para Catrican e encontrei os dela. Consegui fazer um minúsculo aceno com a cabeça. Ele está vivo? Perguntou ela, em voz baixa. Sim, foi tudo o que consegui dizer. Ele está vivo! Ela gritou em voz alta para os outros, com alegria na voz. Pai! Foi majestoso quem gritou as palavras. Estava cambaleando à porta com o rosto vermelho de bebida e fúria. Atrás dele vislumbrei a sua guarda e a pequena Rosa Maria que espreitava do canto de olhos arregalados. Sem que eu soubesse como, conseguiu esgueirar-se por entre os homens e vir correndo, agarrando-se às saias de Catrican. Por um instante, a cena ficou imóvel. Então Majestoso entrou de rompante no quarto, reclamando, exigindo que questionando, mas sem dar a ninguém uma chance de falar.
Kedrick manteve-se protetoramente agachado ao meu lado, e se não tivesse sido assim, juro que os guardas de majestoso teriam voltado a agarrar-me. Acima de mim, na sua cadeira, o rei tinha novamente um pouco de cor no rosto. Bronco levou-me. Levou-lhe outra colherada de chá aos lábios. Eu fiquei aliviado ao vê-lo bebericando. Mas majestoso não. O que está dando a ele? Pare com isso! Não quero meu pai ser envenenado por um rapaz de estábulos. O rei teve outro ataque, meu príncipe. O rei teve outro ataque, meu príncipe, disse subitamente bobo. Sua voz atravessou o caos que se instalara na sala e cravou um buraco que se transformou em silêncio. Chá de casco de elfo é um tônico comum. Certamente até com parede já ouviu falar dele. O príncipe estava bêbado, não sabia se estava sendo ridicularizado ou tranquilizado. Olhou furioso para o bobo, que lhe respondeu com um sorriso bondoso. Ah, disse de má vontade, sem realmente querer ser apaziguado. Bem, o que há com ele? Fez um gesto irritado na minha direção. Está bêbado. Kedrick levantou-se, deixando cair a minha cabeça ao chão com um baque convincente. Raios luminosos perturbaram minha visão. Havia apenas repugnância na sua voz. Mestre dos estábulos, leve-o daqui. Devia tê-lo feito parar antes de chegar a esse ponto. Da próxima vez, veja se usa o seu juízo quando ele não tiver nenhum. O mestre dos estábulos é bem conhecido por ter um gosto pela taça, senhora rainha. Acho que deveriam estar juntos na bebedeira. Acho que deveriam estar juntos à bebedeira. Majestoso soltou uma risadinha. A notícia sobre a morte de Veracidade foi um golpe duro para ele, disse Bronco. Ele foi fiel a si mesmo, oferecendo uma explicação, mas não uma desculpa. Agarrou-me pela frente da camisa e alavancou-me do chão, sem fazer precisar me esforçar na atuação. Cambaleei até ele me segurar com mais firmeza. Tive um rápido vislumbre do bobo, dando apressadamente outra colherada de chá de casco de alfa ao rei. Rezei para que ninguém o interrompesse. Enquanto Bronco me empurrava rudemente para fora do quarto, ouvi a rainha Kedrick censurando o majestoso, dizendo que deveria estar lá embaixo com os seus convidados e prometendo que ela e o bobo conseguiriam levar o rei para a cama. Enquanto subíamos as escadas, ouvi o majestoso e a sua guarda descendo. Continuava resmungando, reclamando, protestando que não era estúpido, que era capaz de distinguir uma conspiração quando havia. Isso me preocupou, mas tinha certeza de que ele não fazia ideia do que realmente havia acontecido. À minha porta já me sentia suficientemente bem para abrir as trancas. Bronco entrou atrás de mim. Se tivesse um cão que adoecesse tão frequentemente com você, o sacrificaria, observou, com simpatia. Precisa de mais casco de elfo? Não me faria nenhum mal, mas uma dose mais baixa. Tem gengibre, menta ou bagas de rosa mosqueta? Ele olhou para mim. Sentei-me na cadeira enquanto ele atiçava as patéticas brasas que restavam na lareira até fazê-las brilhar. Acendeu o fogo e despejou água para aquecer na panela. Encontrou um bolo e despejou dentro dele as lascas de casco de elfo. Encontrou uma caneca e limpou o pó dela. Preparou as coisas e olhou em volta. Algo semelhante na repugnância estampava seu rosto. Por que vive assim? Perguntou. Assim como? Num quarto tão pelado, com tão pouco zelo. Vi tendas de aquartelamentos de inverno mais acolhedoras do que esse seu quarto. É como se nunca tivesse esperado ficar aqui mais do que uma ou duas noites. Encolhi os ombros. Nunca pensei muito nisso. Ficamos em silêncio durante algum tempo. Mas devia, disse ele relutantemente. E devia pensar na frequência com que se mancha ou fica doente. Com que se machuca ou fica doente. Com o que aconteceu essa noite, não havia como evitar. Sabia o que custaria a você, mas fez do mesmo jeito, notou. Tinha de fazer, observei-o. Observei-o despejando a água fumegante sobre o casco de elfo que já estava no bole. Tinha? O bobo tinha um argumento bastante convincente contra aquilo. E, no entanto, você prosseguiu. Você e o rei sagaz, ambos avançaram. E? Eu tenho um pouco de conhecimento sobre o talento, disse Bronco em voz baixa. Fui homem juramentado de cavalaria. Não foram muitas vezes e nunca fiquei tão mal como você está agora, com exceção de uma ou duas vezes, mas senti a excitação do talento. Ah, procurou as palavras certas, suspirou. A plenitude que ele traz, a unicidade com o mundo. Cavalaria falou uma vez sobre isso. Um homem pode ficar viciado, ele disse, a ponto de procurar desculpas para usar o talento, e depois acaba sendo consumido por ele. E acrescentou após um momento. Não é diferente da excitação da batalha, em alguns aspectos.
A sensação de se mover sem a interferência do tempo, de ser uma força mais poderosa do que a própria vida. Uma vez que não consigo usar o talento sozinho, atrevo-me a dizer que isso não é um perigo para mim. Mas se oferece com frequência àqueles que conseguem, disse sem rodeios. Com a mesma frequência com que mergulham voluntariamente em situações perigosas que oferecem o mesmo tipo de excitação. Em uma batalha, você entra em transe. É isso que acontece com você quando usa o talento? Nunca havia refletido sobre as duas coisas juntas àquela luz. Algo semelhante ao medo mordiscou-me. Deixei-o de lado. Ser um homem do rei é o meu dever. Além disso, essa noite não foi sugestão sua? Foi. Mas eu teria deixado que as palavras do bobo nos dissuadissem. Você estava determinado, não deu valor algum àquilo que lhe causaria. Talvez devesse ter cuidado consigo mesmo. Eu sei o que estou fazendo, falei, de um modo mais ríspido do que pretendia. Bronco não respondeu. Encheu a caneca com o chá que fizera e o entregou a mim com uma expressão de viu o que estou falando? Peguei a caneca e olhei para o fogo. Ele se sentou na minha arca. Veracidade está vivo, disse em voz baixa. Foi o que ouvi a rainha dizer. Nunca acreditei que estivesse vivo. Estava aceitando muito calmamente. Tão calmamente como acrescentou. Mas não temos provas. Provas? Eu falei com ele. O rei falou com ele. Não é o suficiente? Para mim, é mais do que suficiente. Para a maior parte das outras pessoas, bem. Quando o rei se recuperar, ele corroborará o que eu digo. Veracidade está vivo. Duvido que isso seja suficiente para impedir o majestoso de se proclamar príncipe herdeiro. A cerimônia está marcada para a próxima semana. Acho que ele o teria feito hoje à noite se todos os duques estivessem presentes para testemunharem a proclamação. O casco de alfa, combatendo a exaustão ou simplesmente a implacável marcha dos acontecimentos, fizeram o quarto oscilar à minha volta. Sentia-me como se me tivesse atirado para a frente de uma carroça para detê-la, e em vez disso, ela tivesse me atropelado. O bobo tinha razão. O que eu fiz naquela noite contava para pouco mais do que a paz de espírito que trouxera Cadogan. Uma súbita inundação de desespero encheu-me. Posei o copo vazio. O reino dos seis ducados estava se desfazendo. O meu príncipe herdeiro, Veracidade, iria regressar para uma caricatura do que deixara. Um país dividido, uma costa assolada, um castelo saqueado e vazio. Se eu acreditasse nos antigos, talvez tivesse conseguido acreditar que tudo aquilo terminaria bem. Tudo o que eu conseguia ver naquele momento era o meu fracasso. Bronco estava me olhando estranhamente. Vá para a cama, sugeriu. Um estado de espírito desolado às vezes é tudo o que uma dose excessiva de casco de elfo consegue fazer. Pelo menos é o que eu ouvi dizer. Anuí. A mim mesmo perguntei se aquilo explicaria o frequente rumor sisudo de veracidade. Descanse de verdade. De manhã as coisas poderão parecer melhores. Soltou uma gargalhada e deu um sorriso lupino. Por outro lado, talvez não. Mas pelo menos o descanso o preparará melhor para enfrentá-las. Fez uma pausa, ficando sério. Molly veio ao meu quarto, hoje cedo. Ela está bem? Quis saber. Trazendo-me velas que sabia que não fariam falta. Prosseguiu Bronco como se eu não tivesse falado. Quase como se procurasse uma desculpa para falar comigo. O que foi que ela disse? Levantei-me da cadeira. Não muito. É sempre muito correta comigo. E foi muito direto com ela. Disse-lhe simplesmente que você sente saudades dela. E o que ela disse? Nada. Sorriu. Mas ficou ruborizada. Suspirou, repentinamente sério. E de um modo igualmente direto perguntei-lhe se alguém lhe tinha dado mais algum motivo para sentir medo. Ela endireitou os ombrinhos e contraiu o queixo como se estivesse tentando fazê-la engolir comida goela abaixo. Disse que agradecia sinceramente a preocupação, assim como fizera antes, mas que era capaz de cuidar de si. Em voz mais baixa, perguntou: ela pedirá ajuda se precisar? Não sei, confessei. Tem seu próprio jeito, tem seu próprio estoque de coragem. A sua própria maneira de lutar. Vira-se e confronta as coisas. Já eu me esgueiro à volta delas e tento coiceá-las quando estão desprevenidas. Às vezes ela faz-me sentir um covarde. Branco levantou-se, espreguiçando-se com tanta força que os ombros estalaram. Você não é nenhum covarde, Fitz. Isso eu posso garantir.
Talvez compreenda melhor do que ela as possibilidades. É só isso. Gostaria de poder deixá-lo descansado a respeito dela, mas não posso. Vou protegê-lo melhor que puder. O melhor que ela permitir. Olhou-me de canto de olho. Mano perguntou-me hoje quem é a moça bonita que me visita com tanta frequência. O que foi que ele respondeu? Nada. Só o olhei. Conhecia o olhar. Não haveria mais perguntas de Mano. Bronco saiu. E estendi-me na cama, tentando descansar. Não consegui. Obriguei o corpo a ficar imóvel, pensando que pelo menos a carne obteria algum descanso, mesmo que a mente continuasse agitada. Os melhores pensamentos de um homem deveriam dedicar-se apenas à precária situação do seu rei. Temo que uma boa porção dos meus tenham estado entregues à mole. Sozinha em seu quarto, quando eu não consegui mais suportar aquilo, levantei-me da cama e penetrei como um fantasma nos corredores da torre. Sons de festejo esmorecendo ainda vinham lá do andar de baixo do grande salão. O corredor estava vazio, aventurei-me a ir às escadas. Disse a mim mesmo que seria muito, muito cuidadoso, que tudo o que faria seria bater a porta. Talvez entrar por alguns minutos só para ver se ela estava bem. Nada mais do que isso. Só a mais breve das visitas. Está tudo seguro. Um novo cuidado que hoje de noite tomou por causa de Bronco tornou a voz o mais minúsculo dos sussurros na minha cabeça. Não parei. Isso teria informado quem me seguia de que eu tinha suspeitas. Em vez disso, cocei o ombro com um pretexto para girar a cabeça e olhar de relance para trás. Não vi ninguém. Fareje. Obedeci, uma curta respiração seguida de uma profunda inspiração. Um odor inconfundível no ar, suor e alho. Sondei suavemente, refiquei com o sangue gelado. Ali na porta mais distante do corredor, escondido na soleira de uma porta. Vontade. O escuro, esguio vontade, com seus olhos sempre semicerrados. O membro do círculo que fora chamado de vigas. Com muito cuidado, toquei o escudo do talento que eu escondia de mim. Uma sutil imposição de que não reparasse nele. Um calmo odor de autoconfiança enviado na minha direção para me incentivar a fazer o que desejava fazer. Muito traiçoeiro, muito engenhoso. Um toque muito mais delicado do que Sereno Justino alguma vez havia mostrado. Um homem muito mais perigoso. Dirigi-me ao patamar das escadas e tirei velas de reserva que ficavam guardadas ali. E então regressei ao meu quarto como se aquela tivesse sido a minha única tarefa. Quando eu fechei a porta atrás de mim, estava com a boca seca. Soltei um suspiro trêmulo. Obriguei-me a examinar as defesas que protegiam a minha mente. Ele não estivera em mim. Isso consegui ver, portanto, não andou farejando os meus pensamentos, mas impondo os seus em mim para que fosse mais fácil me seguir. Se não fosse olhos de noite, teria realmente me seguido até a porta de mole naquela noite. Forcei-me a deitar de novo na cama, a tentar recordar tudo o que fizera desde que vontade regressara à Torre do Cervo. Eu o havia ignorado como inimigo simplesmente porque não irradiava o odor por mim que Serena e Justina irradiavam. Sempre foram um jovem calmo e discreto. Crescera e transformara-se em um homem apagado, que, aparentemente, praticamente não justificava a atenção de ninguém. Tinha sido um tolo. Não acho que ele tenha te seguido antes, mas também não posso garantir isso. Olhe de noite, meu irmão. Como posso te agradecer? Mantenha-se vivo. Uma pausa. E traga-me bolos de gengibre. Levarei, prometi, com fervor. O fogo acendido por Bronco já havia quase se extinguido, e eu ainda dormira quando sentia a ventania de breu varrer o meu quarto. Foi quase um alívio levantar-me e ir falar com ele. Encontrei-o impacientemente à minha espera, dando voltas pelo seu pequeno quarto. Saltou sobre mim assim que emergi das escadas. Um assassino é uma ferramenta, informou-me, sussurrando. Não sei bem como, mas nunca consegui enfiar isso na sua cabeça. Nós somos ferramentas. Não fazemos nada por vontade própria. Fiquei imóvel, chocado pela ira na sua voz. Não matei ninguém, disse, indignado. Shh, fale baixo. Se eu fosse você, não teria tanta certeza assim, respondeu. Quantas vezes eu fiz o meu trabalho sem enfiar pessoalmente a faca, mas apenas dando a alguma outra pessoa motivos e oportunidade suficiente para que o fizesse por mim? Não respondi. Ele me olhou e suspirou com fúria e as forças o abandonando. Suavemente disse: Às vezes, a melhor coisa que se pode fazer é simplesmente recuperar o trabalho. Às vezes temos de nos resignar a isso.
Não somos nós quem colocamos as rodas em movimento, rapaz. O que fez esta noite foi mal ponderado. Foi o que o Bobo e Bronco me disseram. Duvido que Catrican concorde. Catrican e o seu filho poderiam viver com desgosto, assim como o rei sagaz. Veja o que eles eram: uma mulher estrangeira, viúva de um príncipe herdeiro morto, mãe de uma criança que ainda não está visível e que não será capaz de exercer o poder durante os próximos anos. Majestoso achava que sagaz não passava de um velho trêmulo impotente, talvez útil como um fantoche, mas bastante inofensivo. Majestoso não tinha nenhum motivo imediato para bani-los. Oh, eu concordo que a posição de Catrick não estava tão segura como poderia estar, mas ela não estava em direta oposição a Majestoso. É aí que está agora. Ela não lhe disse o que descobrimos, respondi com a vontade. Não precisa dizer. Isso transparecerá no seu porte e na vontade de resistir. Ele a tinha reduzido a uma viúva. Você restaurou a princesa herdeira. Mas é com o sagaz que me preocupo. É ele quem tem nas mãos a chave, quem pode erguer-se e dizer, mesmo que no sussurro, veracidade ainda está vivo. Majestoso não tem direito a ser príncipe herdeiro. E ele a quem Majestoso deve temer. Eu fiz sagaz, Breu. Realmente o vi. Não acho que trairia. Que trairia o que sabe. Por baixo daquele corpo vacilante, por baixo das drogas anestesiantes e da violência da dor, ainda existe um homem sagaz. Talvez. Mas está profundamente enterrado. As drogas, e principalmente a dor, podem levar um homem perspicaz a fazer tolices. Um homem morrendo dos ferimentos montará um cavalo para liderar uma última carga. A dor pode levar um homem a correr riscos ou a afirmar-se de maneiras estranhas. O que ele estava dizendo fazia demasiado sentido. Não pode aconselhá-lo a não permitir que o majestoso. Não pode aconselhá-lo a não permitir que o majestoso saiba que ele sabe que Vrastad está vivo? Talvez pudesse tentar, se aquele maldito com parede não estivesse sempre no meu caminho. No princípio não era tão mau. Ele era doce e útil, fácil de manipular de longe. Ele nunca soube que eu estava por trás das ervas e drogas que lhe eram trazidas. Nunca sequer suspeitou da minha existência, mas agora agarra-se ao rei como um carrapato, e nem mesmo um bobo consegue afastá-lo por muito tempo. Agora raramente tenho alguns minutos para passar com o sagaz, e tenho sorte quando o meu irmão está lúcido na metade desses minutos. Havia algo na sua voz. Baixei a cabeça, envergonhado. Lamento, disse, em voz baixa. Às vezes me esqueço que ele é mais para você do que apenas o seu rei. Bem, nunca fomos realmente assim tão próximos, dessa maneira. Mas somos dois velhos que envelheceram juntos. Às vezes isso é uma proximidade ainda maior. Atravessamos o tempo até sua época. Podemos conversar calmamente e partilhar recordações de um tempo que já não existe. Eu posso te contar como era, mas não é a mesma coisa. É como sermos dois estranhos encurralados numa terra que chegamos, incapazes de regressar à nossa, e tendo só um ao outro para confirmar a realidade do lugar em que um dia vivemos. Pelo menos, antes podíamos fazê-lo. Pensei em duas crianças correndo livres pelas praias de Torre do Cervo, arrancando moluscos das rochas e comendo-os crus, Molly e eu. Era possível ter saudades de uma época e de nos sentirmos sós pela única outra pessoa que podia recordá-la. Assinei com a cabeça. Ah, bem. Onde poderamos o que é possível salvar? Agora me escute. Tenho de ter sua palavra. Não tomará medidas com grandes consequências sem me consultar primeiro. De acordo? Olhei para baixo. Quero dizer que sim. Estou disposto a concordar. Quero dizer que sim. Estou disposto a concordar, mas nos últimos tempos até os menores dos meus atos parecem ter consequências, como uma pedra numa avalanche, e os acontecimentos se empilham até o ponto em que eu tenho de tomar uma decisão imediata sem a possibilidade de consultar seja quem for. Então não posso prometer, mas prometo tentar. É o suficiente? Acho que terá de ser. Catalisador, murmurou ele. É como Bobo também me chama, protestei. Breu parou abruptamente, quando se preparava para dizer qualquer coisa. Ah, chama? Perguntou, atentamente. Usa a palavra comigo sempre que tem oportunidade. Dirigi-me à lareira de Breu e sentei-me diante do fogo. O calor era agradável. Bronco diz que uma dose muito forte de casco de alvo pode levar a um estado de espírito desolado. Você concorda? Sim, mas podem ser as circunstâncias. No entanto, Veracidade parecia muitas vezes deprimido, e ele usava casco de alvo com frequência. De novo, podem ser as circunstâncias.
Pode ser que nunca saibamos. Está falando muito livremente esta noite, dizendo o nome, atribuindo motivos. Esta noite de alegria no salão. Majestoso está certo de que ganhou o jogo. Todas as suas vigias foram relaxadas. A todos os seus espiões foi dada uma noite de liberdade. Olhou-me com amargura. Tenho certeza de que isso não voltará a acontecer tão cedo. Então acho que é possível escutar aquilo que dizemos aqui. De onde quer que eu consiga escutar e espreitar, é possível que seja escutado e espiado. Só possível, mas ninguém chega à minha idade correndo riscos. Uma velha recordação de repente fez sentido. Uma vez eu disse que no jardim da rainha você é cego. Uma vez me disse que no jardim da rainha você é cego. Exatamente. Portanto, não sabia a que Galeno estava fazendo você passar naquele momento. Estava a par dos mexericos, muitos dos quais poucos confiáveis e todos muito atrasados relativamente aos fatos. Mas na noite em que ele te espancou e te deixou à beira da morte, não. Olhou-me de um modo estranho. Acho que eu poderia saber de uma coisa dessas e não agir. Prometeu que não iria interferir na minha situação, disse, constrangido. Preocupou sua cadeira. Recuperou-se nela com um suspiro. Acho que nunca confiará completamente em ninguém, nem acreditará que alguém se preocupe com você. O silêncio preencheu-me. Não sabia a resposta. Primeiro Bronco e agora Breu, forçando-me a olhar para mim de maneira desconfortável. Ah, bem, concedeu Breu ao meu silêncio. Como estava começando a dizer há pouco, salvamento. O que quer que eu faça? Ele respirou pelo nariz. Nada. Mas absolutamente nada. Lembre-se disso para sempre. O príncipe herdeiro veracidade está morto. Viva essa crença. Acredite que o majestoso tem o direito de reclamar o seu lugar. Acredite que ele pode fazer tudo aquilo a que julga ter direito. Acalme-o por enquanto. Não lhe dê nenhum motivo para ter medo. Temos de fazê-lo acreditar que venceu. Pensei um momento, então levantei e puxei a faca do cinto. O que está fazendo? Quis ser rebel. O que o majestoso esperaria que eu fizesse se realmente acreditasse que o veracidade está morto? Estendi a mão para a nuca, para onde uma tira de couro prendia um rabo de cavalo de guerreiro. Eu tenho uma tesoura, disse Breu, aborrecido. Foi buscá-la e veio atrás de mim. Quanto? Pense um pouco. Pensei um pouco. Tanto quanto possível, sem fazer luto por ele como se fosse um rei coroado. Tem certeza? É o que o majestoso esperaria de mim. Isso é verdade, suponho, com uma única tesourada. Breu cortou o cabelo no laço. Foi estranho senti-lo cair de uma vez para frente, sem sequer chegar à altura do maxilar, como se fosse de novo um pajem. Ergui a mão e apalpei o quão curto estava enquanto perguntava a Breu. O que vai fazer? Vou tentar encontrar um lugar seguro para Catrigan e para o rei. Tenho de preparar tudo para a partida deles. Quando eles forem, terão de desaparecer como sombras, com a chegada da luz. Tem certeza de que isso é necessário? O que mais nos resta? Eles agora não passam de reféns impotentes. Os duques interiores se aliaram ao majestoso. Os costeiros perderam a confiança no rei sagaz. Catrigan, no entanto, formou alianças contra eles. Tenho de puxar os fios que ela teceu e ver o que consigo fazer. Pelo menos, podemos colocá-los num lugar onde a sua segurança não possa ser usada contra a veracidade quando ele regressar para reclamar a sua coroa. Se ele regressar, sombriamente. Quando? Os antigos virão com ele. Breu olhou-me com amargura. Tente acreditar em alguma coisa, rapaz. Por mim. Sem nenhuma dúvida, o tempo que eu passara sob a tutela de Galeno foi o pior período da minha vida em Torre do Servo. Mas a semana que se seguiu àquela noite com Breu ocupa uma segunda posição bastante próxima. Éramos um formigueiro perturbado. Onde quer que fosse no castelo havia constantes lembranças de que as bases da minha vida tinham sido estilhaçadas. Nada nunca seria como antes. Houve um grande fluxo de gente vinda dos ducados interiores para testemunhar a ascensão de majestoso a príncipe herdeiro. Se os nossos estábulos já não estivessem tão empobrecidos, isso teria sobrecarregado Bronco e Mano para manterem tudo de acordo com o movimento. Assim, parecia que havia gente do interior por todo lado, homens altos de cabelos claros, agricultores musculosos e criadores de gado de lavra. Faziam um grande contraste com os sombrios soldados de Torre do Servo, com seu cabelo cortado em sinal de luto.
Não foram poucos os confrontos que ocorreram. Os resmungos da cidade de Torre do Cervo se transformavam em gracejos que acompanhavam a invasão da gente do interior com os ataques dos ilhéus. O humor tinha sempre uma ponta amarga. O contraponto deste afluxo de gente e negócios à cidade de Torre do Cervo era a saída de bens de Torre do Cervo. Salas eram despidas descaradamente, tapeçarias e tapetes, móveis e ferramentas, abastecimentos de todos os tipos eram tirados da torre para serem carregados em barcaças e levados rio acima para Valdefeira, sempre para serem mantidos a salvo. Ou para o conforto do rei. A dona despachada já não sabia o que fazer para alojar tantos convidados, quando metade da mobília tinha ido carregada para barcaças. Em certos dias parecia que o majestoso estava tentando fazer tudo o que não pudesse para levar consigo, o que não pudesse levar consigo ser devorado antes de partir. Ao mesmo tempo, não poupava despesas para se certificar de que sua coroação como príncipe herdeiro fosse tão cheia de pompa e circunstância quanto possível. Eu realmente não entendia por que ele se incomodava tanto com aquilo. A mim, pelo menos, parecia evidente que planejava abandonar 4 dos 6 ducados à própria sorte. Mas como o bobo me avisara um dia, não fazia sentido eu tentar medir o trigo de majestoso com a minha medida. Não tínhamos nenhum padrão em comum. Insistir que os duques e outros nobres de Vigas, Rasgão e Rasos viessem testemunhar o momento em que ele assumia a coroa de veracidade talvez fosse uma sutil forma de vingança que eu não conseguia compreender. Pouco lhe importavam as dificuldades que tinham de enfrentar para vir até Torre do Cervo, num momento em que as suas costas estavam tão ameaçadas. Não me surpreendeu que fossem lentos em chegar e que, ao chegarem, ficassem chocados com o saque de Torre do Cervo. As notícias sobre o plano de Majestoso de partir com o rei e Kefka não tinham sido espalhadas pelos tocados costeiros de nenhuma forma mais segura do que boatos. Mas, muito antes de os duques costeiros chegarem, enquanto eu ainda suportava o caos geral, o resto da minha vida começou a se desfazer aos poucos. Sereno e Justino começaram a me assombrar. Eu estava consciente deles, muitas vezes me seguindo fisicamente e com a mesma frequência usando o talento nos limites da minha consciência. Eram como pássaros debicando em busca de pensamentos soltos que eu pudesse ter, apanhando os devaneios ocasionais. Ou qualquer momento desprotegido da minha vida. Isso não era ruim o bastante, mas agora via-se apenas como a distração, a diversão criada para evitar que eu tomasse consciência da assombração mais sutil de vontade. Então ergui defesas mais fortes em torno da minha mente, sabendo que provavelmente estava mantendo também veracidade do lado de fora dela. Temi que fosse essa a verdadeira intenção deles, mas não me atrevi a revelar esse medo a ninguém. Vigiava constantemente o que se passava atrás de mim, usando todos os sentidos que horas de noite e eu possuíamos. Jurei que seria mais prudente e estabeleci a mim mesmo a tarefa de descobrir em que estavam trabalhando outros membros do círculo. Emaranhado, encontrava-se em Valdefeira e a pretexto de preparar o lugar para o conforto do rei sagaz. Não fazia ideia de onde estaria a Cedoura. E não havia ninguém a quem pudesse perguntar discretamente. A única coisa segura que consegui descobrir foi que já não se encontrava a bordo do Constância, o que me deixou preocupado. Eu fiquei quase louco e preocupado quando parei de detectar vontade me seguindo. Saberia que eu tinha tomado consciência dele, ou seria tão bom que era incapaz de detectá-lo. Comecei a viver a vida como se cada um dos meus movimentos fosse observado. Não eram só cavalos e gado de criação que eram levados dos estábulos. Bronco disse-me uma manhã que Mano partira, não teve tempo. Que Mano partira, não teve tempo de se despedir de ninguém. Levaram o resto dos animais bons ontem. Os melhores já se foram há muito. Mas aqueles eram bons cavalos, e iam levá-los por terra ao Valdefeira. Simplesmente disseram a Mano que ele ia também. Veio falar comigo protestando, mas eu lhe disse para ir. Pelo menos os cavalos terão mãos treinadas para tratar deles a nova casa. Além disso, aqui não há nada para ele. Já não resta nenhum estábulo para cuidar. Seguiu em silêncio naquilo
em que em tempos tinha sido nosso percurso matinal. As gaiolas continham apenas aves velhas ou feridas. O clamor dos cães reduzira-se a um latido ocasional e alguns ganidos. Os cães que restavam eram os que não se encontravam em boas condições, os quais promissores os quase promissores, os que haviam passado o apogeu, os lesionados que tinham sido mantidos na esperança de ainda dar crias tão boas quanto eles. Quando cheguei à cachoeira vazia de fuligem, a cocheira vazia de fuligem, o meu coração parou, não consegui falar. Encostei-me à sua manjedoura, com as mãos no rosto. Bronco colocou a mão no meu ombro. Quando ergui os olhos para ele, deu um sorriso estranho, abanou a cabeça de cabelos cortados. Vieram buscá-la, e a ruivo ontem. Disse-lhe que eram idiotas, que já os tinham levado semana passada, e realmente eram idiotas, porque acreditaram em mim, mas levaram a sua cela. Onde? Consegui perguntar. É melhor você não saber, disse Bronco num tom sombrio. Um de nós, pendurado como um ladrão de cavalos, é mais do que suficiente. E nada mais me diria sobre aquilo. Uma visita à paciência e à renda ao fim da tarde não foi o interlúdio calmo que eu esperava. Bati a porta e houve uma pausa incaracterística antes de a porta ser aberta. Foi encontrar a sala de estar num caos pior do que alguma vez a vira, e Renda tentando desalentadamente deixar as coisas nos eixos. Havia muito mais coisas no chão do que o de costume. Um novo projeto? Arrisquei. Tentando um pouco de leveza, Renda olhou-me sombriamente. Vieram de manhã levar a mesa da minha ama e a minha cama. Alegaram que eram necessárias para os hóspedes. Bem, não deveriam ficar surpresa com o tanto de coisas enviadas rio acima. Mas tenho sérias dúvidas de que voltemos a ver tanto a mesa quanto a cama. Bem, talvez estejam à sua espera quando chegarem a Valdefeira. Sugeri tolamente. Não notaram o tamanho da liberdade que o majestoso estava tomando. Houve um longo silêncio antes de Renda falar. "En- Estão esper... Então esperarão muito tempo, Fitz Cavalaria. Não estamos entre as pessoas que serão levadas para Valdefeira. Pois é, estamos entre a gente estranha que ficará aqui com a mobília estranha. Ouvi de paciência que voltou abruptamente a entrar no aposento. Estava com os olhos vermelhos e o rosto pálido, e eu compreendi de repente que se escondera quando eu bati a porta até ter as lágrimas sob controle. Então certamente regressarão à Floresta Mirrada, sugeri. A minha cabeça estava trabalhando rapidamente. Assumira que o majestoso estava mudando o castelo todo para Valdefeira. Agora me perguntava quem mais iria ser abandonado ali. Coloquei-me no topo da lista, acrescentei Bronco e Breu. O bobo? Talvez fosse por isso que nos últimos tempos ele parecia ser uma das criaturas de Majestoso, para que lhe fosse permitido acompanhar o rei até Valdefeira. Estranho como eu nem sequer pensara que o rei e Catherine iriam ser afastados não só do alcance de Breu, como também do meu. Majestoso renovar as ordens que me confiavam a Torre do Servo propriamente dita. Não quis incomodar Catherine pedindo que as anulasse, afinal de contas prometera a Breu que não faria reboliço. Não posso regressar à Floresta Mirrada. Augusto, o sobrinho do rei, governa lá. Foi chefe do círculo de Galeno antes do seu incidente. Do seu acidente. Não gosta de mim. E eu não tenho direito de exigir estar lá. Então não. Ficaremos aqui e nos acomodaremos o melhor que pudermos. Debati-me para encontrar algo reconfortante dizer. Ainda tenho a cama. Ainda tenho cama. Vou trazê-la para baixo, para a renda. Bronco me ajudará. Renda abanou a cabeça. Eu arranjei um catre e ficarei suficientemente confortável. Deixe sua cama onde está. Talvez não se atrevam a tomá-la. Se estiver aqui embaixo, sem dúvida simplesmente será levada amanhã. O rei sagaz não se preocupa com o que está acontecendo? Perguntou-me Dama Paciência em tom de tristeza. Não sei. Única... Ultimamente todos estão afastados da sua porta. Majestoso diz que ele está doente demais para receber seja quem for. Pensei que fosse só a mim que ele não quisesse ver. Enfim. Pobre homem, perder 2 filhos e ver seu reino ser reduzido a isso. Diga-me como está a rainha Catherine? Não tive a oportunidade de visitá-la. Estava bem da última vez que a vi, de luto pela morte do marido, claro, mas... Então não se feriu na queda? Temi que pudesse abortar. Paciência virou minhas costas para fitar uma parede despojada de uma tapeçaria familiar. Foi muito covarde
para ir vê-la pessoalmente se quiser saber a verdade. Conheço bem demais a dor de perder uma criança antes de tê-la nos braços. Na queda? Perguntei estupidamente. Não ficou sabendo? Na, na escada, naquela escada horrível que desce do jardim da rainha. Dizia-se que algumas estátuas tinham sido removidas dos jardins, e ela foi lá em cima ver quais, e na descida caiu. Não chegou a rolar escada abaixo, mas foi uma queda feia, de costas naqueles degraus de pedra. Não consegui me manter concentrado na conversa de paciência depois daquilo. Ela começou a falar do esvaziamento das bibliotecas, algo em que eu, de qualquer forma, não queria pensar. Assim que pude fazê-lo educadamente, desculpei-me com a pouco sólida promessa de lhes trazer diretamente notícias da rainha. Fui mandado embora da porta de Catrogan. Várias senhoras me disseram que, ao mesmo tempo, para não me afligir, para não me preocupar, que ela estava bem, que só precisava descansar. Oh, mas que foi terrível. Suportei o suficiente para ter a certeza de que ela não abortará e depois fugir. Mas não voltei para os aposentos de paciência, ainda não. Em vez disso, subi lentamente a escada que levava ao jardim da rainha. Levei um lampião comigo e avancei com todo cuidado. No topo da torre descobri o que temia. As menores e as mais valiosas das estátuas tinham sido removidas. Tinha certeza de que só o peso salvara as peças maiores. As partes que faltavam levaram consigo o cuidadoso equilíbrio da criação de Catrocan e somaram-se à desolação do jardim no inverno. Fechei com cuidado a porta atrás de mim e desci os degraus, muito lentamente, muito cautelosamente. Ao chegar ao nono degrau, quase descobri da mesma forma que Catrocan, mas me equilibrei e em seguida agachei-me para estudar o degrau. Fora misturada a fuligem e a gordura, para ele retirar o brilho e emplastrar os degraus mais usados. Era ali que o pé pisaria, especialmente se alguém descesse as escadas às pressas, de mau humor, suficientemente perto do topo da torre para que a culpa por um escorregão pudesse ser atribuída à neve suja ou à lama dos jardins do sapato. Esfreguei o negrume do degrau que veio agarrado aos dedos e cheirei-o. Uma bela quantidade de banha de porco, observou Bobo. Fiquei em pé no salto e quase caí degraus abaixo. Rodopiei violentamente os braços para recuperar o equilíbrio. Interessante. Acho que poderia me ensinar a fazer isso? Não tem graça, Bobo. Venho sendo seguido nos últimos tempos e estou com os nervos à flor da pele. Espreitei a escuridão no fundo das escadas. Se o Bobo havia se aproximado sem ser notado, não poderia à vontade fazê-lo também? Como está o rei? Como está o rei? Perguntei em voz baixa. Se aquele atentado tinha sido cometido contra Catrick, não tinha nenhuma confiança na perseguição, na segurança de Sagaz. Me diga você, o bobo saiu das sombras. A sua roupa tinha desaparecido, substituída por um trapo de retalhos azuis e vermelhos. Combinava bem com os novos hematomas que lhe manchavam um lado do rosto. No lado inferior, a bochecha estava cortada. Um braço segurava o outro junto ao peito. Suspeitei de um ombro deslocado. De novo não, ofeguei. Exatamente o que ele disse, mas não deram muita atenção. Algumas pessoas simplesmente não têm o dom da palavra. O que foi que aconteceu? Achei que você é majestoso. Sim. Bem, nem mesmo um bobo pode parecer suficientemente estúpido para agradar a majestoso. Não queria sair hoje de perto de Sagaz. Estavam fazendo um interrogatório implacável sobre o que acontecera na noite do banquete. Talvez eu tenha sido um pouco espirituoso demais a sugerir outras coisas que eles poderiam fazer para se divertirem. Jogaram-me para fora. Meu coração se afundou. Tinha certeza de que sabia exatamente qual dos guardas o ajudara a sair. Era como o Bronco sempre me avisara. Nunca poderíamos saber o que Majestoso ousaria fazer. O que o rei lhes disse? Ah, não é o rei estava bem? Ou o rei está se recuperando? Não. É só o que o rei lhes disse. Teme que a sua preciosa pele esteja em perigo, príncipezinho? Não. Era capaz de sentir ressentimento pela pergunta, ou até pelo modo como ele a formulara. Eu a merecia. Nos últimos tempos não cuidara bem da nossa amizade. Apesar disso, quando ele precisava de ajuda, viera falar comigo. Não, mas enquanto o rei não disser nada sobre a veracidade de estar vivo, Majestoso não terá motivo para... O rei estava sendo taciturno. Começou com uma conversa agradável entre pai e filho, com Majestoso dizendo-lhe como devia estar contente por finalmente tê-lo como príncipe herdeiro. O rei sagaz estava bastante vago, como é frequente acontecer ultimamente.
Algo nisso irritou o majestoso e ele começou a acusá-lo de não estar contente, ou até de se opor. Por fim, começou a insistir que havia um conluio, uma conspiração para evitar que ele chegasse a subir ao trono. Não há um homem mais perigoso do que aquele que não consegue decidir o que teme. Este homem é majestoso. Até Comparede ficou perturbado com sua ira. Havia trazido ao rei uma das suas infusões para amortecer a mente junto com as dores, mas quando se aproximou, o majestoso pegou-a e voltou-se para o pobre Comparede, acusando-o de fazer parte da conspiração. Afirmou que Comparede queria drogar o nosso rei para evitar que dissesse o que sabia. Ordenou que ele saísse do quarto, dizendo que o rei não precisaria dele até resolver falar claramente com o filho. Também ordenou que eu saísse nesse momento. A minha relutância em sair foi derrotada por um par dos seus gigantescos lavradores no interior. Uma sensação de terror ergueu-se em mim. Recordei o momento em que partilhara a dor do rei. Majestoso observaria sem remorso quanto essa dor se ultrapassava as ervas entorpecentes e subjugava o pai. Não conseguia imaginar que um homem fosse capaz de uma coisa dessas, e no entanto sabia que o majestoso faria. Quando foi que isso aconteceu? Apenas 1 hora, mais ou menos. Você não é uma pessoa fácil de encontrar. Olhe melhor para o bolo. Vá até lá embaixo aos estábulos e fale com Bronco. Veja o que ele pode fazer por você. Eu sabia que o curandeiro não tocaria no bolo, como muitos outros em Torre do Cervo, temia sua estranha aparência. O que você vai fazer? Perguntou em voz baixa. Não sei, respondi honestamente. Essa era exatamente uma das situações sobre as quais havia prevenido Breu. Sabia que, quer eu agisse, quer não agisse, as consequências seriam graves. Tinha de distrair o majestoso daquilo que estava fazendo. Tinha certeza de que Breu estava consciente do que estava acontecendo. Se o majestoso e todos os outros pudessem ser atraídos para longe do rei por algum tempo, conseguia pensar em apenas uma única notícia que poderia ser suficientemente importante para levar majestoso a deixar Sagaz. Vai ficar bem? O bobo afundara-se para se sentar nos frios degraus de pedra. Encostou a cabeça à parede. Acho que sim. Vá. Comecei a descer a escada. Espere! Gritou de repente. Parei. Quando levar o, Quando levar o meu rei, eu vou com ele. Apenas olhei para ele. Estou falando sério. Usei a coleira de majestoso por causa da promessa que me fez. Agora não significa nada para ele. Não posso fazer promessas, disse eu em voz baixa. Eu posso. Prometo que se o meu rei for levado, e eu não for por ele, trairei todos os seus segredos, todos, um a um. A voz do bobo tremia. Voltou a encostar a cabeça à parede. Virei-lhe as costas apressadamente. As lágrimas que escorriam pela bochecha dele iam se tingindo de rosa por causa dos cortes. Não aguentei vê-las. Corri escada abaixo.